Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, que nós possamos mais uma vez aproveitar o máximo desse momento, buscando cada vez mais conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas, através do estudo da sua palavra. Vamos orar e vamos pedir a direção de Deus para que possamos crescer um pouco mais nos conceitos de Deus para as nossas vidas. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, te louvamos porque tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nenhum outro ser, por melhor que seja, merece ser louvado, somente tu és digno, Senhor. Toda honra e toda glória te pertence. Esteja conosco nesse momento, nos fazendo compreender o estudo da tua palavra. Queremos te ouvir. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Deus, para andarmos dentro da Tua vontade. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com um cântico e em seguida dar continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios. Meus amados, é normal para todos nós que somos humanos falhos encontrarmos dificuldade para deixar todos os costumes que tínhamos antes de conhecer Jesus. Viemos de uma geração pecadora, somos pecadores, estamos no meio de um mundo corrompido pelo pecado, portanto é um desafio para cada um de nós abandonarmos todas essas práticas e viver exclusivamente para Deus. Mas olha, vou te dar um conselho. Ao invés de você ficar tentando se justificar porque não consegue agradar a Deus, entrega tudo a Jesus e pede a Ele para que te ajude e te fortaleça. Porque Ele na cruz já levou tudo por mim e por você. Vamos louvar o santo nome do Senhor através desse cântico. Vou deixar na cruz. Música essa do grande famoso cantor, pastor Kleber Lucas. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Se caiu, levanta. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama.
Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Cristo, com o grande amor com o qual demonstrou por mim e por você, rendendo-se naquela cruz pelos nossos pecados, Ele nos chama a uma nova vida, a deixar tudo para trás, tudo que te atrasou, tudo que te atrapalhou, tudo que te causou aflição, problemas, seja quais forem. Deixa tudo diante da cruz de Cristo e viva uma nova vida no Senhor daqui para frente. Viva tudo novo. Jesus te ama e te quer, e Ele te dá condições para isso. Louvado seja o seu nome. Amados, dando continuidade aqui no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é a primeira carta, nós estamos no capítulo 5, e hoje, a partir do versículo 6, o último encontro, nós abordamos até o versículo 5. Um assunto meio complicado, difícil, né, de se ouvir. Imagina o líder de uma igreja chegar e dizer para alguém: olha, você está entregue a Satanás a partir de hoje. Quem de nós teríamos hoje coragem para fazer isso, né? Nos dias em que as pessoas tendem a ser pacífico em tantas coisas, para não perder ninguém, para não arrumar intriga, para não entristecer, e muitas das vezes nós nos rendemos, nos curvamos a determinadas situações que às vezes até sabemos que não agrada a Deus, mas preferimos infelizmente desagradar a Deus e agradar o homem. Às vezes nós somos tentados a fazer isto. Meus amados, começo assim, porque o texto é exatamente isso que relata para nós. O apóstolo Paulo, ele recomendou a entregar este tal que nós conhecemos aqui do texto, que vivia um caso íntimo com a esposa do pai. O apóstolo Paulo pede que entregue esse homem a Satanás
para que o seu corpo seja destruído. E pela graça e misericórdia de Deus, a sua alma seja guardada para a salvação no dia do Senhor. Olha, querido, só mesmo o Senhor para fazer essas coisas. Porque, olha, não veja um castigo físico como uma condenação eterna. Muita gente se engana em relação a Israel, porque acha que Israel está perdido, porque foi um povo pecador, um povo obstinado, um povo idólatra, um povo corrupto durante quase todo o tempo de suas vidas. E por isso Deus os entregava à escravidão, morte, coisas ruins, doenças, coisas terríveis aconteciam a esse povo por conta do pecado deles. Mas Deus os abandonou? Não. Se analisarmos todas as nações que perseguiram Israel, veja qual delas ainda existe. A não ser os muçulmanos que hoje vivem na perseguição, mas que já é de um outro período aí, né, em relação àqueles da época da escravidão dos israelitas. Mas olha, não perde por esperar esse povo que anda perseguindo Israel aí hoje, porque esse povo é o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Ah, mas o que dizer dos que não são judeus? Cristo, ao vir à terra, morrer pelos homens, deu direito de salvação a todo que nele crê, independente da raça. Certo? Essa missão de anunciar Jesus, a salvação que eu e você temos hoje, primeiro foi dada a Israel, mesmo que Jesus não tenha vindo na época deles, mas eles aguardavam a promessa do Messias. E deveriam, através de suas vidas, através de uma vida transformada, uma vida pautada em um padrão de vida espiritual, ético e moral, diante do mundo perdido em que eles viviam, por esses meios eles deveriam representar o reino de Deus aqui na terra. Coisa que, infelizmente, eles sempre estavam deixando a desejar. E por isso eram castigados, eram punidos, mas o Senhor não os abandonou. Não pense que Israel está perdido. Quer saber mais acerca disso? Leia os 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11. E ele vai deixar muito claro que Deus jamais abandona aqueles que ele elege. Então Israel é só questão de tempo. Eles vão reconhecer, aqueles que não reconheceram, vão reconhecer que Jesus é o Messias que ele tanto esperava. Então, nós hoje estamos aqui diante de uma situação, né, que já falamos, o apóstolo Paulo recomenda que seja entregue uma pessoa específica a Satanás para a sua destruição, isto é, para que receba um castigo físico, uma punição física pelo seu desvio moral, pela sua corrupção moral. No entanto, a sua alma, ele diz que ela será guardada para os dias que virão, isto é, os dias não, o dia do Senhor. Que dia esse? Só pode ser, obviamente, o dia do juízo. E isso em detrimento de esta igreja estar em uma postura, digamos assim, arrogante por diversos conceitos, dos quais aqui nós já estudamos. E eles não tinham nem sequer razão para serem orgulhosos, para serem arrogantes, porque estavam vivendo uma situação moral desagradavíssima, muito terrível. Que o apóstolo Paulo chega a dizer que nem os gentios estavam vivendo a situação que eles viviam no momento, não é isso? Está aqui nos primeiros versículos do capítulo 5. Então, após ele ordenar que esse tal seja entregue para a destruição, ele continua no versículo 6 dizendo: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi crucificado. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, mas com o fermento
mas com fermento. Vou repetir aqui. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Parando aqui nesses 13 versículos, para não perdermos de vista o ensinamento que há contido nele. O sinal delicado, ele faz aqui uma abordagem de uma figura de linguagem, usando aí o fermento, né, como um exemplo que, uma vez que o fermento é colocado em uma massa, ele muda, né, a natureza da massa. Então Paulo, ele tem um objetivo aqui que é nos ensinar algo fundamental que a gente precisa ficar atento para com estes ensinamentos do apóstolo Paulo, através da palavra escrita à igreja de Corinto, mas que também serve para mim e para você hoje. Então Paulo repugna a soberba dos coríntios, fazendo-os entender que esse tipo de sentimento não pode mais existir num coração que é de Jesus, a quem tem Jesus. Perceba, ele compara ao fermento que, uma vez que em contato com a massa, muda a sua natureza. Uma massa é uma massa, simples, pura, né? Natural, mas se você acrescentar uma dosagem de fermento a essa massa, ela já não é mais a mesma. Vai ter uma mudança nessa massa. Quando você fizer qualquer coisa com ela, um pão, um biscoito, um bolo, alguma coisa, ela vai crescer. Ela vai se tornar algo que é incomum à sua natureza, porque se você fizer um desses objetos apenas com a massa, sem o fermento, ele vai simplesmente assar. Não vai crescer, porque a massa não vai crescer. Agora, se você coloca o fermento, a tendência é aumentar. Em alguns momentos, Jesus usou isso para definir, ou melhor, para comparar com o reino de Deus, no seu aspecto de crescimento, né? O fermento na massa não se pode ver, mas, no entanto, ele mostra as suas ações. E a reação dele na massa é visto pelo tamanho que torna o produto feito com essa massa. Então, o reino de Deus, quando esse presente na vida de alguém ou na vida de um grupo, a diferença é visto nos atos. Isso é muito importante a gente saber disso. Também pode-se usar o fermento numa figura negativa, que foi o caso aqui. Paulo atribui a vida de um crente que se deixa levar pelos hábitos mundanos pecaminosos, ele compara a um fermento adicionado a uma massa pura. No momento em que eu entrego a minha vida a Cristo e confesso Ele como meu Senhor e Salvador, é de suma importância que eu permita que Ele faça a direção, que Ele tome a direção da minha vida, dos meus planos, dos meus conceitos. Se eu não deixo que Ele faça isso, dificilmente Ele vai ser visto como o Senhor da minha vida. E automaticamente, naturalmente, eu vou me deixando levar pelos conceitos habituais, normais do mundo, da minha velha natureza carnal, pecaminosa, que sempre tende a fazer o que é desagradável a Deus. Tá certo? Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Assim, as alterações do fermento na massa assim como ela se dá no interno e se mostra no externo, do mesmo modo acontece conosco em relação à nossa vida com Cristo, quando essa é conduzida com hábitos mundanos pecaminosos. Se eu deixo que hábitos pecaminosos faça parte do meu dia a dia, do cotidiano natural, da visão mundana, do conceito geral de todos, certo? Por que eu falo assim no conceito geral de todos?
Porque para o mundo não existe esse negócio de mundano, de santo, de pecado. O mundo que não conhece a Jesus, tudo é normal. Mas para quem conhece Jesus de verdade através da sua palavra, não. Sabe que há uma diferença muito grande. É exatamente entre vida e morte. Ou melhor, vida e morte, né? Vida à direita, morte à esquerda. Então nós precisamos estar atentos a isso. No conceito geral, natural das pessoas sem Cristo, não tem muito o que discutir sobre isso, porque cada um faz o que quer, cada um cuida de si, ninguém tem nada a ver com isso, e eu faço aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, nem que seja por alguns momentos, sem me preocupar com as consequências do amanhã, e assim eu vou levando essa vida aí, de jeito como diz aí, deixa a vida me levar. E que no final das contas, não há vida nenhuma que me leve. Eu que vou levando ela cada dia mais para o abismo. E não é natural, não pode ser jamais na vida de alguém que tem Jesus viver dessa forma. Ele precisa ser transformado, ele precisa permitir que essa mudança seja perceptível. Eu não posso de maneira nenhuma deixar penetrar em mim, na minha natureza, os conceitos que eu tinha antes, como pecador perdido, cego acerca dos conceitos de Deus. Porque se eu deixo tudo que eu ingiro, tudo que eu vou ingerir como conhecimento, como informação, e começar a praticar, exatamente na prática que vai ser externado. Do contrário, quando eu busco com mais veemência, com mais precisão, os propósitos de Deus, o conhecimento da palavra, vivendo a sua realidade, também essa busca vai gerar em quê? Em transformação de vida, que vai resultar em notificação de quem eu sou por aquilo que faço. Certo? Tudo que está aqui dentro, a tendência estar no interno, vai se externar. Porque é assim que é. Eu só consigo passar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu vou passar o quê? Posso até fingir, pôr uma máscara por alguns instantes, como muitos costumam fazer. Mas não é o correto, não é o natural. Logo, cedo ou tarde, essa máscara cai. E todos saberão, todos verão quem realmente nós somos. Nós estamos diante de uma igreja que aparentemente parecia querer ser forte, parecia querer estar bem diante de todos, a ponto até de desprezar aquele que foi responsável pela sua fundação, pela sua existência abaixo de Deus, Paulo, mas que estava vivendo em uma depravação moral sem tamanho. E o apóstolo chama a atenção para que esta igreja abra os olhos, que ela não tem motivo para estar se orgulhando, certo? Então, a igreja de Coríntio demonstra características de vida incompatível com o reino do qual faz parte agora. E a recomendação do apóstolo é: remova seus maus hábitos de suas vidas. Ou remova esses maus hábitos de suas vidas, porque eles não combinam mais com vocês. Essas práticas imorais, indecentes, que vocês achavam natural, que os outros acham natural, aqueles que estão ao seu redor acham natural, vocês não podem de maneira alguma se conformar com isso. Removam essas coisas de vocês. Em outras palavras, remova o fermento que há em vocês. Esse fermento, ele vai alterar a natureza da massa. Comparando aí, né, cada um deles, a igreja, o corpo de Cristo, como a massa, e o fermento como os maus hábitos, os pecados, os maus costumes, a imoralidade, e por aí vai. Então a gente pode ver isso claramente aqui nesses versículos de 6 a 8. Certo? E do verso 9 ao 13, que é o final exatamente do capítulo, o apóstolo repugna qualquer tipo de compromisso com os falsos crentes. Existia
infelizmente, no meio dessa igreja, um grupo de falsos crentes. O apóstolo Paulo ele escreve essas palavras duras que a gente já viu, porque existia aqueles falsos no meio. E mesmo que alguém fosse, né, verdadeiro, mas que vivesse de maneira contrária aos propósitos de Deus, eles deveriam também ser punidos e a igreja deveria tomar uma postura, uma atitude em relação a esses. E nós vamos ver exatamente isso aqui nesses últimos versículos. Acompanhe comigo. Versículo 8. Já vos escrevi por carta, e que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, isto é, aqueles que não fazem parte do grupo de vocês, que não estão entre vocês, mas estão lá fora. Não pertencem a Cristo, certo? Preste bem atenção nisso aqui. Nem aos avarentos, que é aqueles que gostam de muito dinheiro, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísses do mundo. Ele diz o seguinte: eu não estou dizendo para vocês que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo até de trato, né? Ele fala aqui de associação, né? Sociedade, né? Com o mundo, com as pessoas. Eu não estou dizendo da gente, ele não está dizendo para a gente se comprometer com eles, praticar as mesmas coisas que ele, não. Fazer negócios, né? Porque como que nós podemos viver no mundo sem fazer negócio com ele, né? Agora, negócios que não venham comprometer a nossa identidade cristã, as nossas características como filho de Deus. Podemos fazer negócio com as pessoas desde que essas pessoas, através desses negócios, não venham, de certa forma, denigrir a imagem de Deus que há em nós, certo? Temos que saber o que podemos fazer, até onde devemos andar com as pessoas no mundo, porque nós estamos no mundo. Não temos como nos isolar de tudo e de todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu estivesse pedindo para vocês, não vos associe a nenhuma pessoa a não ser um cristão, vocês tinham que sair do mundo. Principalmente naquele contexto em que a igreja era uma grande minoria. Ainda hoje continua sendo a minoria, né? Aí você não ia comprar, não ia vender, porque só ia poder comprar e vender que fosse com crente. Não é isso que ele está dizendo. Mas olha para quem é ou para quem são as pessoas com quem o apóstolo diz que a gente não deve sequer com eles comer. Presta atenção nisso aqui, querido. Versículo 11, que vai até o 13, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou qualquer bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Olha que aqui o negócio fica muito estreito, viu? Meus amados, como que nós vamos lidar com a situação dessa quando a gente está, infelizmente, eu falo isso com tristeza, no meio de pessoas que se dizem crentes, às vezes até do teu lado, que compra uma coisa a você e não paga, que mente para você, às vezes trai um ao outro. E você... é complicado, complicado. É claro, existe casos e casos, existe tipo de atitude que você resolve com a conversa, se ele quiser te ouvir diante do Senhor. Como Jesus recomendou, se teu irmão pecar contra você, vai até ele, conversa com ele, e se ganhar a ele, ótimo. Se não, ele não quiser te ouvir, leva mais 2 ou 3 junto contigo. Se não quiser te ouvir, leva à igreja. E aí, se não quiser ouvir a igreja, manda para fora. É isso que Jesus recomendou lá em Mateus, certo? E o apóstolo Paulo, consciente disso, porque ele conhecia a palavra, é que ele toma essa atitude. Como nós vamos
ver aqui, olha, no versículo 12 e 13. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Veja que aqui ele vai direto para o individual. Essa pessoa que está causando isso, aquele tal que estava envolvido com a madrasta, com a mulher do pai dele, sei se é a madrasta ou não, entendeu? Tira esse cara do meio de vocês, não quero conversar com ele não. Porque já está claro que ele é um imoral. Ele não tem... Não vale a pena ficar quebrando cabeça com ele. Meus amados, como nós vamos lidar com uma situação dessa, né? Se isso acontecer no nosso meio? Tem que tomar a atitude que a Bíblia recomenda tomar. Certo? Tem que tomar. Eu sei que se fizermos isso, vai chocar, vai magoar pessoas, inclusive quem for unido. Mas o exemplo bíblico que nós temos aqui é esse. É por isso que eu costumo dizer, aliás, costumo dizer o que eu aprendi com um pastor no Rio de Janeiro, um pastor muito amado, que dizia sempre, viver a vida cristã não é para amador, é para profissional, porque você tem que ter coragem de abrir, de romper com A, com B, com C, para viver na conexão com Deus. De outra forma, também não é pegar um texto desse para sair crucificando todo mundo, condenando todo mundo. Não é isso, não. Temos que ser prudentes, pedir sabedoria ao Senhor para sabermos o que fazer em momentos oportunos, certo? Porque Deus vai nos orientar de acordo com a sua palavra. Esse verso 13 realmente ele é pesado. Paulo não hesita em dar ordem para que essa pessoa seja expulsa. Complicado, não? Mas é isso que ele determina. Nós já estamos fechando por aqui. Esse texto que nós acabamos de estudar, queridos, ele nos exorta a não contentarmos apenas com uma vida religiosa em que até nos submetemos a certas normas práticas, mas ele nos exorta a irmos além de uma tradição de conceito. Isto é, eu preciso permitir que haja uma mudança interior dentro de mim, para que através dessa mudança eu possa externar a nova criatura que Cristo formou em mim. Isso nos faz lembrar o quê? 2 Coríntios 7,17, né? 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus espera da sua igreja, de mim e de você, que nós sejamos capazes de externar o seu reino de modo a atrair para Cristo os que não o têm em sua vida. Essa é a nossa missão, amados. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 19b, 20a. As duas partes, uma final e inicial de cada versículo. Essa é a minha e a sua missão que temos no Senhor, de viver em novidade de vida, para que possamos experimentar a presença do Senhor conosco a cada dia e não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém, mas levar pessoas a conhecer Jesus através das nossas ações, através da transformação de vida que é preciso acontecer, né? Está em Cristo, nova criatura, né? Fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado.
já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh aleluia. Cristo vive em mim, já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, oh aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Vivo para ti, Senhor, apesar de ser falho como sou, mas quero a cada dia estar diante de ti, vivendo a tua vontade. Ó Deus, faça isso na vida de todo aquele, ó Deus, que estão ao alcance dessa mensagem, ao alcance dessa voz, que possam viver exclusivamente para o Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que o Senhor te abençoe e que você possa deixar que Cristo viva em você. Até a próxima, em nome de Jesus.